Fala, torcida vascaína, a gente está de volta com o nosso canal com uma notícia não tão boa assim, cara. O Vasco se preparando aí para o jogo contra o Juventude, mas antes disso tivemos uma notícia que pegou até muitos vascaínos desprevenidos, né? A gente até falou mais cedo hoje sobre a saída do Luiz Gustavo para o Bahia. O Vasco está fechando o negócio com o clube baiano, com o Grupo City, e vai vender o jogador. A negociação já está muito avançada e o atleta praticamente já não é mais jogador do Vasco. Vamos falar dessa saída, vamos falar de outros nomes que o Vasco está buscando no mercado. Um ex-jogador do Santos que está atuando no México chama a atenção do Vasco. As negociações com Robert e Renan seguem a todo vapor. Presidente do Zenit confirma sim o interesse do Vasco. Muita coisa para a gente falar, mas antes de começar, deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho para você receber os vídeos postados aqui do nosso canal. Bom, pessoal, na tarde de hoje aí fomos surpreendidos com a novidade trazida primeiramente pela ESPN de que o zagueiro Luiz Gustavo está em negociações para se transferir para o Grupo City e jogar no Bahia aqui no Brasil. Segundo as informações, é que o Vasco irá receber cerca de 5 milhões de euros, aproximadamente 31 milhões de reais, e o jogador está muito perto de deixar o nosso clube. O zagueiro de 19 anos está muito próximo de ser vendido ao Grupo City, que é o mesmo grupo do Manchester City. Não sabemos se esse jogador fará ponte ali no Bahia e depois indo para o Manchester City. Ainda não foi detalhado essa situação. Claramente, se ele se destacar no Bahia, pode ser que ele tenha grande chance de jogar lá no Manchester City, lá na Premier League. Mas a tendência é que ele, no primeiro momento, jogue aí no Bahia. E a venda do Luiz Gustavo já está praticamente decretada, já que o Vasco precisa ter dinheiro em caixa. Claramente aí o Vasco tinha que vender jogadores, mas infelizmente acabou sobrando para o Luiz Gustavo, né? Um zagueiro que muitos pediam até mesmo no time titular. Jogador das categorias de base da seleção, muito promissor aí no Vasco, e infelizmente vai acabar saindo do Vasco e, para piorar, né, vai para um outro time brasileiro, né, um concorrente direto do Vasco aí no Brasileirão. Muito complicada essa situação, infelizmente o jogador deverá deixar o Vasco e deverá ser o martelo batido nas próximas horas, né. Comentem o que você acha dessa saída do Luiz Gustavo. Ainda não sabemos se o Vasco vai manter alguma porcentagem do jogador, a gente espera que sim, né, porque pelo menos isso. Vamos ver se essa diretoria vai dar alguma explicação falando sobre a respeito dessa venda, né? Infelizmente, era necessário que o Vasco vendesse algum jogador e acabou sobrando para o Luiz Gustavo. Se não fosse o Luiz Gustavo, seria o Ryan. E eu acho que ainda não é o momento de vender o Ryan, já que ele está numa crescente gigantesca. É um dos melhores jogadores, se não o melhor jogador do Vasco aí nessa temporada. E o Vasco precisava de grana, né? Depois de ter vendido o João Vitor. Mas para trazer um outro zagueiro, o Vasco precisava de ter grana em caixa, né? Ter dinheiro dentro do clube. Aparentemente, essa venda do Luiz Gustavo vai servir para isso, né? Deixem nos comentários qual a sua opinião, o que você achou dessa venda precoce do Luiz Gustavo. Bom, agora vamos dar um girão nas notícias. O Vasco regularizou hoje o atacante Andrés Gomes e o jogador já poderá fazer sua estreia contra o Corinthians. O segundo reforço contratado aí nessa temporada chega com um contrato até o fim de junho do ano que vem e o atleta vem por empréstimo com obrigação de compra junto ao Rennes. A expectativa é de que pelo menos ele fique no banco de reservas nesse jogo, a menos que ele não tenha condição física de atuar contra o Corinthians. Bom, enquanto as saídas, além do Luiz Gustavo, que a gente falou no início do vídeo, outro jogador que pode deixar o Vasco é o Lloyd Augusto, né? O jogador desperta interesse do futebol turco e pode deixar o Vasco nos próximos dias. Ainda não sabemos se essa proposta vai acontecer, se o jogador realmente vai querer deixar o Vasco. Nos últimos dias aí o jogador teria se queixado de problemas mentais, diz que não está tão bem assim mentalmente para continuar jogando. E o Vasco deseja se desfazer do atleta e se aparecer uma proposta boa, certamente o Vasco vai vender o Lloyd Augusto. E, além dele, outro jogador que poderia ter deixado o Vasco seria o Matheus Cocão, né, que infelizmente teve uma lesão e o jogador não será negociado aparentemente com o futebol de Israel. O Maccabi Haifa estava interessado no jogador, porém ele teve uma lesão e acabou afastando ele dos gramados. Vamos ver se o Vasco vai ter outras propostas por outros jogadores. E agora o Vasco segue aberto a outras negociações para saídas, como a situação do Esforza, Jean Davi e entre outros jogadores, se aparecer uma boa proposta. Não sabemos se é da intenção do Vasco se desfazer de outros atletas que vêm ganhando poucos minutos, como por exemplo o Paulinho, um jogador que joga muito pouco. O Diniz pouco utiliza esse atleta e desde que teve a lesão ele não voltou bem, né? Vamos ver o que vai acontecer, se mais jogadores vão deixar o Vasco aí nos próximos dias. Comenta aí o que você acha dessas possíveis saídas. Quais jogadores você colocaria na famosa barca aí do Vasco? E quanto a mais chegadas de jogadores,
Como a gente sabe, o Vasco está muito perto de fechar a contratação do Matheus França, mas dá prioridade máxima para reforços na zaga. Segundo as informações mais atualizadas, o zagueiro Robert Renan está muito perto de ser negociado com o Vasco, já que o Zenit confirmou que o Vasco está indo atrás do jogador e que negocia já a possibilidade dele defender o nosso clube. A gente ainda não sabe se ele vai vir por empréstimo ou em definitivo. Eu acredito que por empréstimo, é um jogador muito jovem, de 21 anos, porém não foi bem na passagem dele aqui no Brasil, na última passagem pelo Internacional. Foi jogar lá no futebol da Arábia Saudita, no Al-Shabaab. Foi ex-companheiro do Leandrinho lá na Arábia e agora pode voltar aí ao Brasil para jogar no Vasco. Aparentemente o clube do seu coração, já que vazou uma foto do atleta com a camisa do Vasco nos tempos que ele era adolescente. É um jogador muito promissor, só que não mostrou tanta bola para se consolidar e um titular incontestável do Vasco, na minha opinião. Eu acho que ele não é um jogador tão confiável assim até certo ponto. Vamos ver se vai dar certo, talvez jogando no clube do seu coração, pode ser que ele dê a vida pelo Vasco, jogue mais bola e se desenvolva na mão do Fernando Diniz. Mas o Vasco não para por aí. Outras informações que temos é que o Admar Lopes está na Inglaterra negociando uma possibilidade do zagueiro Luizão, que deixou o West Ham recentemente, está livre no mercado. Esse seria um outro nome especulado, um zagueiro que não vinha jogando lá no West Ham e está livre e poderia chegar de graça ao Vasco. Um zagueiro que já foi especulado algumas vezes no nosso clube, entre outros clubes aqui no Brasil, e ele acabou seguindo na Europa. Não sabemos se o Vasco vai concretizar um negócio por esse zagueiro, que não é canhoto, ele atua pelo lado direito. E também a outra novidade seria aí do zagueiro Joaquim, que está atualmente no Tigres. O Vasco tentou buscar informações sobre esse atleta, zagueiro de 26 anos, que se destacou no Santos, foi vendido aí a temporadas passadas lá o Tigres, e o Vasco tentou entrar em contato para entender se existia alguma possibilidade de negociação com esse atleta. Porém, a diretoria do clube mexicano descartou emprestá-lo e informou ao Vasco que só aceita vender o jogador. Vale ressaltar que o Tigres pagou cerca de 45 milhões de reais para tirá-lo do Santos e não sabemos qual o valor que o Vasco deverá oferecer caso queira comprar esse jogador. As informações trazidas aí pelo jornalista Bruno Murito. Esses são os jogadores que estão sendo especulados para a zaga. O Vasco pode contratar um zagueiro que atua pela esquerda. Já sabemos que com a saída do Luiz Gustavo, o Robert Renan deverá ser o reserva imediato do Lucas Freitas ou até mesmo, quem sabe, lutar por uma titularidade e ser titular, já que com certeza a diretoria do Vasco sabia que iria negociar o Luiz Gustavo e por isso que está buscando o Robert Renan, não para ser o substituto do João Vitor. Muitos achavam que ele estava vindo com o dinheiro do João Vitor, mas não, ele está vindo aí para suprir a saída do Luiz Gustavo, que está indo para o Bahia. E vai precisar ainda de contratar mais um zagueiro pela direita, ou dois, cara. Ao todo, com a saída do Luiz Gustavo, agora o Vasco precisa de 3 zagueiros, cara. Não é somente 2, é 3 zagueiros. Precisa trazer 3 zagueiros, 2 com status titular e um reserva. E a gente não sabe como que vai ficar essa situação. O Admar Lopes segue negociando. Vale ressaltar que dia 2 de setembro se encerra a janela de transferência. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho. Lembrando que vai ter pós-jogo assim que acabar Juventude e Vasco. Na minha opinião, hoje, Vascão 2-1 sobre o Juventude. Se Deus quiser, os 3 pontos e ultrapassando Santos e Corinthians na tabela, hein? Tamo junto, forte abraço. É nóis.